Boa noite a todos. São quase 7 horas, daqui 2 minutos nós temos uma live muito especial, hoje com o deputado Carlos Mink, que deve estar entrando já aqui para conversar com a gente. Carlos Mink, ele é como que a gente pode dizer? Ele é um homem de princípios muito sólidos e que luta por esses princípios, luta pelas suas ideias. Ele foi junto com o Gabeira, o fundador do Partido Verde, hoje já foi ministro do Meio Ambiente, hoje é deputado estadual da Assembleia da Alerj, Assembleia do Rio de Janeiro, e vai falar conosco sobre a lei que ele aprovou na semana passada, uma lei de fomento à pesquisa de cannabis. Daqui a pouco ele está entrando aqui, eu tô aqui de olho. Oi, João. Oi, psicólogo social, gente, tudo bem? Ladislau Porto, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui para acompanhar essa conversa que vai ser muito proveitosa e muito bacana. O Carlos Mink é uma pessoa muito interessante, tem uma cultura muito vasta, uma experiência que começou quando ele era ainda muito jovem, foi guerrilheiro e combatente. Sempre acreditou na liberdade, sempre acreditou no social. Vamos lá, Gabriel, Eduviana, tá faltando agora só quem? Tá faltando só o Carlos Mink entrar aqui. Vamos ver se daqui a pouco se ele se enrolou. Às vezes as pessoas se enrolam pra... Opa, voltei, a conexão deu uma falhada. Vamos lá. Leandro. Gente, que bom que vocês estão chegando. Já a gente começa. Eu tô esperando só o Carlos Mink. Agora são 7 horas em ponto. Ele deve estar entrando aqui para conversar com a gente. Quem é o cheguei? Muito bom. Vamos ver, Carlos Mink, cadê você? Não nos abandone, porque você tem muita coisa para contar pra gente. Vamos lá. Amanda, Matheus. Bom, então vamos falar mais um pouquinho. Eu vou passar uma mensagem aqui pro Carlos para ver se ele teve algum problema para se conectar. Aqui, Carlos Mink, tá aqui comigo. Oba! Opa! Ele já tá dividindo a tela com a gente. Vamos lá. Carlos Oi, Mink, finalmente. Que prazer! Muito bom! Voltei! Voltou! Muito bom! Fico muito feliz com isso. Toda vez que eu lhe vejo. Você tá sempre de bom humor, né, Carlos? O que nos resta? Tá... Hoje eu mandei uma para o vice-presidente Mourão, porque ele disse que o desmatamento caiu muito. E o INPE publicou hoje que foi o pior dos últimos 5 anos. Aí eu falei, INPE atrapalha a previsão do pai Mourão. O pai Mourão fez uma previsão, mas os cientistas resolveram atrapalhar. Né? Não, o governo está com problemas, né, de informação, eles não conseguem... Está brigando com os dados. Estão brigando com os dados, exatamente. A coisa não está fácil para eles, né? Eu acho que está faltando uma cannabis medicinal para ele relaxar um pouquinho. Né? Baixar a ansiedade, né? Pensar melhor, né? Vou mandar para ele um presentinho. Bom, então, Carlos, olha, já tem um monte de gente aqui, já estamos com 50 pessoas rapidinho. Você realmente é muito querido pelas pessoas. E mal a gente começou, 2 minutos, as pessoas estavam te esperando. Então, vamos apresentar o Carlos Mink, que a maioria das pessoas já conhece. Carlos Mink é o deputado estadual da Alerj. Não, é deputado estadual, né? Claro. Ex-ministro. Deputado estadual da Alerj, tem uma vida longa na política, tem muita experiência, sempre é um homem de ideais muito arraigados, que luta pelas suas ideias e que não chegou na política apenas pela questão do poder ou de privilégios. É um homem que realmente
batalha pelas coisas que acredita até hoje, por mais difíceis e complicados que sejam. Começou como guerrilheiro, foi ministro do Meio Ambiente, fundou o Partido Verde junto com Gabeira, e hoje está aí na batalha, né? E na semana passada nós anunciamos, assim como a imprensa toda anunciou, que Carlos Mink aprovou uma lei muito importante, que é uma lei de incentivo, de fomento à pesquisa de cannabis. Então, Carlos, muito bem-vindo. Prazer estar com você outra vez. Outra vez, exatamente. Estaremos outras vezes ainda mais, porque eu tenho certeza que você não para e sempre vai ter boas novidades para a gente. E aí eu queria começar a falar com você sobre a questão da lei de fomento, né? O quanto isso pode ajudar ou não. Porque, Mink, todo mundo diz que deputado estadual não devia existir. Porque deputado estadual aprova a lei que a lei federal geralmente acaba derrubando. E que as leis estaduais pouco servem. Então, eu queria primeiro que você desmistificasse um pouco essa questão, para começar, logo de sair. Primeiro, parabenizar aqui o teu espaço democrático, alternativo, tão importante nos tempos de obscurantismo que nós vivemos. Você sempre correndo atrás da notícia, abrindo espaço, também com alegria, enfrentando os podres poderes, difundindo boas questões e abrindo espaço para todos os seguidores participarem. Bem, eu começaria respondendo a tua pergunta dizendo que a minha experiência legislativa é exatamente o contrário dessa falsa alegação. Por exemplo, o Rio de Janeiro aprovou várias leis que não haviam leis nacionais e que depois passaram a haver leis nacionais. Por exemplo, a lei que baniu o amianto. O amianto é uma substância cancerígena, né? Já tinha sido banido em 62 países, era usado aqui pela Eternit, o amianto é um mineral cancerígeno, usado para fazer luvas, divisórias, caixas d'água. Nós conseguimos aprovar a primeira lei do Brasil de banimento do amianto. E foi questionada, porque no tempo do Fernando Henrique havia uma lei que dizia que com uma série de EPIs, equipamentos de proteção, se poderia usar. Ora, foi uma guerra judicial longa e nós ganhamos no Supremo. E a nossa lei, e mais outras 5 estaduais que vieram depois, e passou a ser uma norma nacional. Então, está aí um exemplo um pouco na contramão desse argumento levantado, né? E poderia dar vários outros exemplos a respeito disso. Leis de proteção à Mata Atlântica que foram replicadas, a gente fez uma lei sobre motosserra, várias outras que acabaram virando leis nacionais. Na linha do amianto, teve a lei que baniu o mercúrio da produção de clorossoda, também uma substância altamente cancerígena, o chumbo tetretila da gasolina. Não vou me espalhar por aí, porque o nosso tema é outro, mas só para dizer que há leis estaduais que funcionam só no Estado, e nós temos várias, né? Criamos dezenas de parques por leis, o passe livre para os estudantes. A primeira lei nacional, até hoje não há uma lei federal, mas essa lei estadual se seguiram outras, se seguiram as grandes marchas pelo orgulho LGBTI, e o Supremo acabou legalizando primeiro a parceria homoafetiva e depois o casamento. O Congresso, que é conservador, até hoje não. Mas essa lei estadual, que tem 20 anos, a primeira, se seguiram outras grandes marchas e o Supremo acabou fazendo o que o Congresso não fez. Então, só para dar alguns exemplos e podemos voltar ao nosso tema da cannabis medicinal. Agora, você acha, aproveitando o gancho, né? Você acha que essa lei de cannabis medicinal, você vai explicar depois um pouquinho melhor para a gente a lei, porque teve algumas alterações, né? E as pessoas estão curiosas para saber. Mas antes disso, você acha que essa lei de cannabis pode, então, ajudar a incentivar outras leis estaduais e a lei federal, é isso? E a lei federal do Paulo Teixeira, que é grande companheiro meu, tem um projeto maravilhoso. Eu vou avisar aqui para você, em primeira mão, uma coisa que ainda não está
acertada, mas a gente vai conseguir avançar. Opa. Depois da aprovação da minha lei, eu fui procurado por juristas que disseram o seguinte, que eles podem questionar no STF, no Supremo Tribunal Federal, a resolução da Anvisa, que liberou o remédio, mas não o plantio, obrigando as pessoas pobres a importarem um produto caríssimo, ou seja, praticamente veda a elas o acesso a esse medicamento que salva vidas e atando as mãos de instituições científicas que não vão poder fazer os seus plantios e pesquisas, nos tornando cronicamente dependentes de outros países que avançaram nessa direção. Como essa resolução ela tem pontos inconstitucionais, porque ela vai contra a ciência nacional e veda o acesso às pessoas pobres, tem vários pontos da Constituição que garantem o acesso à saúde, né, o estímulo à ciência e tecnologia. Sim. Então, já há 2 constitucionalistas dispostos a entrar no Supremo, modificando pontos da resolução da Anvisa, que são esses que nós mencionamos e que todas as pessoas que estão nos acompanhando lamentaram por pressão do Osmar Terra e de outros obscurantistas. Então, esta lei estadual, já provocou, fui procurado por juristas que querem entrar no Supremo. Falta um partido, eu falei com o Alessandro Molon, o Molon vai consultar o Carlos Siqueira, que é presidente do PSB, porque aí, no caso, para entrar no Supremo teria que ser através de um partido, e essas tratativas são de hoje, e você está sabendo em primeira mão. Muito legal, precisa falar isso para o Teixeira, né, também. Cara, ele precisa saber sim, disso. Sim, exatamente. O PT poderia também. Como eu sou do PSB, e o Molon é presidente aqui no Rio, e é líder da bancada, e ele me disse que um dos deputados do PSB federal é coautor ou relator de leis no mesmo sentido, e ele tem a expectativa que o Carlos Siqueira, que é presidente nacional, será favorável a isso. Então, nós já temos esses juristas que se propõem gratuitamente e dizem que já têm os argumentos para avançarmos nisso, e a lei estadual, que aparentemente não tinha a ver com isso, os estimulou a fazer essa proposta. Então, já está servindo para alguma coisa boa. Ótimo, sensacional, sensacional. Muito bom saber, muito orgulhosa, viu? Parabéns. Parabéns mesmo, Carlos. E me diga, a lei era um pouco diferente no começo, né? Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, era uma lei um pouco mais ampla. E você teve que fazer algumas modificações, porque da primeira vez que o Congresso aprovou, ela foi vetada pelo governador do estado. E você jurou que ia acabar com esse veto. Derrubar. Consegui. Deixa eu te dizer, com essa, são 212 leis estaduais nesses anos. Nenhuma delas foi aprovada como eu apresentei. São 70 deputados. Todos foram eleitos pelo voto. Os progressistas, os conservadores, né? Os reaças, os sindicalistas, os caretas, todos foram eleitos. E cada um tem um voto. Então, eu estou acostumado a dialogar com eles, senão não teria aprovado essas leis todas. Nenhuma foi aprovada da forma como eu apresentei. Todas foram modificadas. Às vezes não é eu tenho essa experiência. Ou seja, às vezes não é o que a gente quer, é o que é possível, né? É isso. Não, é claro que eu não aceito modificações que matem o espírito do projeto, porque aí seria vender a alma ao diabo. Você aprova uma coisa que não é nada. Aprova o que não aprova, né? Aprova o que não aprova. É uma engana que eu gosto. Não. Mas cada uma dessas leis representou um avanço. Inclusive, eu já aprovei leis modificando leis anteriores, minhas mesmo, que eu cheguei à conclusão que elas tinham falhas. Depois eu vou te contar uma história, não sei se a gente vai ter tempo, porque é um outro assunto, é ligado às feministas. Eu aprovei uma lei sobre chantagem sexual patronal, foi a primeira lei do Brasil também. Não era de assédio, a lei dizia todo mundo pode cantar todo mundo, não pode usar o poder para obter sexo. É a chantagem sexual patronal. Mas a lei original
falava do assédio do chefe homem em relação à mulher. E no Brasil, 99% dos casos são assim. Sim. É a tradição do escravismo colonial, mulher como objeto de trabalho, cama e mesa. Não, e porque tem mais chefes homens, né? Do que mulheres. Claro, exatamente. Não, e o machismo é a ideologia. Mas aconteceram casos diferentes. Por exemplo, um funcionário gay, por acaso, um artista, não era um funcionário, era um artista da TV Globo, que o diretor de cena dele chegou para ele, queria transar com ele, ele não queria, falou: sai comigo ou sai de cena? Olha que frase. Sai comigo ou sai de cena? E o outro realmente era uma chefa mulher, que fez o contrário, antes daquele filme Assédio Sexual. Sei. E aí, a discussão é se eu modificaria ou não a lei. As feministas não queriam muito que eu modificasse. Mas eu acabei modificando e depois elas viram que era bom. A lei passou a ser que punia o chefe, independente do seu sexo, da sua sexualidade, de usar o poder para obter sexo. Ou seja, o crime não era o homem assediar a mulher, era qualquer pessoa, independente do sexo e da sexualidade, usar o poder para obter sexo de alguém que estava sob o seu comando. E a lei foi modificada. Sensacional, muito bom. Vamos voltar para cannabis, então, porque eu sei que... Vamos voltar para cannabis. Você tem... Gente, é o seguinte, é ele isso. chegou comigo, que ele tem pouco tempo, que ele tem um monte de compromisso depois, e depois ele fala... Não, eu já até digo, para não pensarem que eu estou de caô, eu já digo qual é o compromisso. Nós estamos com os ex-ministros de meio ambiente, a Marina Silva, Isabela, Zé Carlos Carvalho, estamos preparando um manifesto para entrar na discussão do impeachment do Salles, né? E como que a gente vai entrar? Existem ações já pedindo o afastamento dele, inclusive uma de 5 procuradores federais, e nós discutimos ontem, vamos discutir hoje também, estamos arrematando como os 8 ministros vão entrar nessa parada para não deixar ele destruir o patrimônio de gestão ambiental que foi construído por tantas gerações, inclusive por nós 8. Fomos de governos diferentes, de partidos diferentes, mas nenhum destruiu o que o outro construiu. Cada um foi acrescentando alguma coisa, o Salles quer passar a régua em tudo. Então, esse é o meu compromisso que eu tenho depois dele, já fico as pessoas sabendo, para não dizer que é caô. Tá bom. Então, vamos lá. Então, me fala das leis, da lei de fomento à pesquisa. O que é que você mudou? Então, primeiro que não era de fomento à pesquisa, né? De cannabis. Era um pouco mais complexa, é isso? A lei original, ela era muito parecida nos termos da lei do Paulo Teixeira. Porque, inclusive, a gente estava, quando eu lancei, a gente estava na expectativa que a Anvisa ia avançar muito mais. Sim. Na liberação do cultivo, em várias outras coisas. Houve essa pressão ultraconservadora e ela tomou uma decisão tão ruim que eu acabei de anunciar aqui em primeira mão que nós vamos contestar no Supremo, provavelmente, os pontos inconstitucionais dessa decisão da Anvisa. Mas, na verdade, o que a gente fez na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, da qual eu sou membro titular, foi colocar sempre a expressão nos termos da Anvisa e da lei federal. Por quê? Porque nós, deputados estaduais, não podemos legislar sobre política de droga. Isso é federal. O que a gente pode legislar? Sobre 3 coisas: saúde, assistência social e ciência e tecnologia. Isso são questões que a gente pode legislar. Então, não basta aprovar uma lei. A gente tem que aprovar uma lei que não caia na justiça em uma semana. E a Constituição diz que os deputados estaduais podem legislar sobre saúde e assistência. Então, a gente fez uma lei sobre saúde, uma lei sobre assistência social, porque dá o apoio às associações de pais, familiares, de pessoas que usam a cannabis, o óleo do canabidiol, para convulsões, para câncer, para todas as inúmeras doenças para as quais está comprovado o efeito positivo. E também sobre ciência e tecnologia, garantindo recursos, inclusive, da FAPERJ, que é a Fundação de Pesquisa que tem um bom orçamento no Estado, para a UERJ, a UFRJ, a Fiocruz e também o Instituto Vital Brasil, que é a nossa Fiocruz estadual, poderem pesquisar cannabis sativa. Então, é uma lei pioneira, é uma lei importante,
Como eu sou também presidente da comissão do Cumpra-se, a gente já vai começar a trabalhar o cumprimento da lei. A gente já está mandando cópia da lei para as associações de pais e familiares, como a PEPRE, da Margarete e várias outras que participaram das nossas audiências públicas, para elas se cadastrarem na secretaria e solicitarem apoio para o seu trabalho. Ter um advogado para conseguir o direito de plantar a sua cannabis medicinal para fazer o óleo, conseguir recursos que essas famílias não têm. Às vezes, essas crianças precisam de um fisioterapeuta, precisam de um médico. Então, vamos começar a fazer o cumpra-se da lei, que é o mais difícil. Eu aprendi muito cedo. Mais difícil do que fazer uma lei é fazer com que a lei seja cumprida. E vamos começar o cumpra-se dela. Só explicando, na verdade, essa lei, eu acho que o pessoal, não sei se o pessoal sabe muitos detalhes dessa lei, mas a atual lei dava a possibilidade das associações poderem ter, como a gente fala, não consórcios, poderem serem assistidos pelo Estado nesses profissionais que você citou. Exatamente. Determina que o Estado apoia as associações, apoia a pesquisa e divulga informações sobre os benefícios e também os cuidados do uso do cannabis, inclusive para policiais, para procuradores, que muitas vezes um vizinho vê alguém plantando óleo para o seu filho, teu óleo, e denuncia, a polícia vai lá prender. Então, tem que fazer um trabalho com a polícia. Ou seja, um dos pontos da lei é combater o estigma, porque esse país é tão atrasado, tão preconceituoso, que ele estigmatiza tudo, até um princípio ativo que cura a vida, melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas. É como se fosse na Idade Média. Você estigmatiza, só falta botar para fogueira quem planta a planta para fazer o óleo para salvar o seu filho. Aqui em São Paulo a gente tem uma presidente de uma associação chamada Cidinha. Não sei se você... Ela é da cultura. Já ouvi falar, mas não conheço. Eu já ouvi, sim. Ela é muito interessante. Ela demorou muito. Ela teve uma criança que tinha problemas de síndrome de Dravet, se eu não me engano. Tinha uma série de convulsões. E ela demorou muito para achar cannabis medicinal e começar a tratar a menina. E ela começou a plantar antes de ter autorização, porque a menina passava muito mal, e depois ela foi até a justiça e falou: eu quero avisar que eu estou plantando, para não ter problema. E aí um vizinho, né, ela estava tentando, denunciou o habeas corpus e tal, denunciou e ela foi presa. Cara, uma mãe de família que não dormia por causa da filha e acabou indo... É impressionante. Galera, O Valéria. É incrível, né? É triste. O Valéria, você me perguntou outro dia, fora do ar, como é que eu tinha conseguido derrubar o veto. E eu peguei vários deputados conservadores, inclusive de bancadas religiosas, muitos policiais, e levei para aquelas audiências públicas sobre esse tema, que estava o doutor Eduardo Faverê, que apoia essas famílias todas, é do Instituto do Cérebro, o maior especialista em convulsões do Brasil. Estava Fiocruz, do FRJ, e estavam dezenas de mães com seus filhos, muitos em cadeiras de rodas, e elas contando: olha, meu filho tinha 200 convulsões, agora tem 3, 4 por dia. E eles viram as mães, viram as crianças, ouviram os médicos. E na hora deles votarem, eles falaram: eu sou contra a maconha, sou contra os maconheiros, mas... vou votar, porque eu fui para a audiência e eu vi. E a gente não pode ser insensível em relação a isso. Continuo de direita, continuo conservador, mas o MINC me convenceu. Cura, e eu não posso ser contra uma coisa que cura. Foi impressionante. O melhor que eu fiz na vida foi levar eles para essas audiências e verem as mães e os filhos. Ah, que bacana, que bacana. E eles que ajudaram aí na aprovação da lei. Sim, porque a esquerda ia votar. Mas a esquerda são 14 deputados dos 70. Eu precisava de 36 votos, tive 41. O presidente da Assembleia me ajudou, o André Siciliano, a Comissão de Justiça me ajudou, porque foi lá que a gente fez o substitutivo, colocando tudo nos termos da Anvisa e da Lei Federal, inclusive o plantio. Tem um artigo que fala do plantio nos termos do artigo tal da Lei Federal. É claro que a Lei Federal ainda tem que ser regulamentada nesse ponto, a Anvisa ainda tem, mas já abriu uma janela
porque a lei fala de plantio, só que nos termos da Anvisa e da lei federal, por isso que passou. Agora, foi uma vontade política do Rio de Janeiro. Eu espero que isso ajude o meu camarada Paulo Teixeira a aprovar a lei dele na Câmara Federal. Ah, não, pois é. Você sabe que eu não acreditava que você ia conseguir aprovar, não, e derrubar o veto. Quando você falou, vou conseguir derrubar o veto, eu falei, Você achou que era garganta minha? Não, achei que... Mas eu falei com muita confiança. Que era muito difícil. Olha, só esse ano eu já derrubei 9 vetos. Esse ano. É minha especialidade. Muito bem. Você é conhecido, né? Quem não sabe, ele é conhecido na Câmara como o grande aprovador de leis, assim, o maior aprovador de leis. E gosto delas serem cumpridas. Aliás, Valéria, tem uma história que eu vou te contar também, porque é engraçada. Eu ouvi uma vez, me contaram, né? Deputado, eu tenho adversários, embora eu trate todo mundo muito bem. Um sujeito falou assim, esse Mink é mesmo metido, é muito pretensioso, muito pretensioso. Ele não só gosta de aprovar as leis, como ele ainda quer que as leis sejam cumpridas. Vejam como ele se acha. Muito bom, essa é ótima. Agora, amiga, para as pessoas e para mim também, o que ficou fora da lei? Não, o que ficou fora da lei foi tudo aquilo que depende de mudanças federais. Como eu te disse, o campo estadual que eu podia legislar, eu fiz. Então, avançamos na linha da saúde. Da primeira lei para a segunda... Não, mas entre a primeira... Não. A lei entrou, recebeu emendas, foi para a Comissão de Justiça. E na Comissão de Justiça, da qual eu sou titular, a gente fez o acordo acatando várias emendas, ou com subemendas, limando pontos da lei que não podiam avançar, porque a Anvisa não avançou, porque a lei federal não avançou. Então, a gente não podia criar uma república canábica do Rio de Janeiro. Eu bem que gostaria, mas não tinha a menor possibilidade, caía no dia seguinte na Justiça. A melhor, nem passava no Parlamento, nem conseguiria aprovar. Então, na verdade, não foi outra lei. A mesma lei, nós trabalhamos as emendas e colocamos tudo nos termos da lei federal e da Anvisa. Inclusive o plantio, quer dizer, lá está escrito, as associações vão poder fazer o plantio nos termos da lei federal e nos termos da Anvisa. A lei federal há de aprovar e a Anvisa a gente já vai tentar acelerar com essa ação que eu te expliquei de inconstitucionalidade em relação a pontos da sua decisão, da Anvisa, que deixam de fora milhares de famílias e atam as mãos dos nossos pesquisadores. Num momento que é tão importante prestigiar os nossos pesquisadores. Eles estão mostrando, na hora do Covid-19, quem é que pode achar a vacina, quem é que pode achar o remédio, quem é que pode dar orientação? A ciência. Hora de prestigiar a ciência. Mink, não, e fora isso, eu acho que tem uma questão que a gente não vai conseguir avançar na cannabis medicinal se não houver uma pesquisa de fato, né? Quer dizer, tem muita coisa ainda para descobrir sobre cannabis medicinal. Acho que a gente está no começo disso. Claro! E esse é um medicamento que, na verdade, vai poder ajudar muita gente. E você acaba desmistificando um pouco essa história de... As pessoas ficam, quando elas começam a tomar cannabis, muita gente fica assustada, né, Mink? Os mais velhos falam... Mas eu falei sempre para os meus filhos não fumarem maconha e agora eu vou tomar maconha? Como assim, sabe? É difícil para as pessoas velhas, dependendo... É muito carregado. É carregado. Não é muito fácil. Valéria, mas é importante, eu nunca me furto a discutir também a questão da legalização da maconha. Embora não seja objeto dessa lei, a gente está falando de remédio, de pesquisa, a gente tem que ver que hoje as prisões estão entupidas de jovens, são consumidores que nem poderiam estar presos, né? E que acabam sendo presos por 3 falhas da lei e que são exploradas. Muitas vezes o único testemunho é um policial. O agravante é que ele mora numa área controlada pelo tráfico, ou seja, 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro moram em favela. Só ele nascer na favela, ele já é um suspeito potencial. Então, nós temos que legalizar a maconha, porque essa é uma forma de combater a superlotação carcerária, a corrupção policial e a liberdade de milhares e milhares de jovens que não estão fazendo
mais mal do que se estivessem fumando um cigarro ou tomando um uísque ou qualquer coisa, pelo amor de Deus. Então, eu defendo, eu vou para todas as marchas da maconha. Fui quando eu era ministro de Estado. A Comissão de Segurança da Câmara, que era super reacionária, quis caçar o meu mandato de ministro por eu ter ido para a Marcha da Maconha. Na época, quem me defendeu não era ministro ainda, foi Luiz Roberto Barroso, foi para a TV Globo e falou: o MINC legisla sobre o assunto, essa marcha foi autorizada pelo STF, ele não era do STF ainda, era procurador do Rio de Janeiro. Ele tinha mais do que o direito, ele tinha a obrigação de ir para lá defender o ponto de vista dele. Queriam caçar meu mandato de ministro porque eu fui para a Marcha da Maconha. Não conseguiram, claro. Caramba. Mas eu consegui diminuir o desmatamento. E, curiosamente, hoje, o ministro, o vice Mourão, disse que o desmatamento em maio tinha diminuído muito. Aí o INPE chegou e disse que foi o maior desmatamento dos últimos 5 anos, que aumentou 36% no mês. Aí eu até postei, estava comentando contigo, o INPE desmente profecia do pai Mourão. Não, a gente já falou, né? O governo está com um sério problema com dados. Eles não gostam de números. Eles têm... Briga com número, briga com dado. Mink, me diz uma coisa. Então, quer dizer que para os pesquisadores, nossos queridos pesquisadores, poderem pesquisar sobre cannabis, eles vão receber essa matéria-prima das associações, é isso? Porque quando as associações puderem. Né? Veja. A resolução da Anvisa, que é tão ruim que a gente vai entrar na justiça contra ela, e vários juristas estão dizendo que a gente vai ganhar. E eu tenho experiência, a gente ganhou na justiça o amianto, ganhamos no Supremo o mercúrio. A gente também, eu já tenho também um histórico de passagem pelo Supremo. Eu tive lá na votação do amianto e dessas outras. Do amianto a gente ganhou por 6-5. Né? Então, nós vamos ganhar isso no Supremo. Mas a própria resolução da Anvisa diz que se pode até produzir e pesquisar, mas tem que usar matéria-prima vinda de outro país. Você não pode plantar aqui. Isso. O que a gente diz é o seguinte, né? Esse é um problema. Mas o que a gente colocou é que as associações elas podem plantar nos termos da lei federal e da Anvisa. Ou seja, isso ainda tem que avançar. Agora, podem importar e pesquisar. Eu já orientei os pesquisadores, assim como eu estou orientando as associações para se cadastrarem, para terem direito ao apoio que a lei garante, eu estou orientando os pesquisadores, meus companheiros da UERJ, da UFRJ, eu sou professor de geografia da UFRJ, então conheço bem a turma da pesquisa. A Fiocruz ajudou, todas essas leis de saúde do trabalhador, elas só foram aprovadas porque os pesquisadores da Fiocruz me ajudaram, disseram, olha, vai por esse lado. A gente levava os operários contaminados pelo amianto, pelo mercúrio, a Fiocruz, que analisava e mostrava que eles estavam contaminados, a gente conseguia avançar. Então, eu conheço essa turma, eu faço parte dessa turma. Então, eu já disse para eles, apresentem seus projetos de pesquisa para a FAPERJ, porque por essa lei a FAPERJ terá que vos apoiar, mas para apoiar tem que ter projeto. Então, entrem com projeto. As associações, eu estou orientando, se cadastrem e peçam apoio oficial para a Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos. Sem você estar cadastrado e pedir o apoio, ele não vai cair do céu. Então, também o nosso pessoal não pode cair no comodismo. Aprovou a lei, eu vou ganhar, não sei o quê. Não. A gente abriu uma janela. As pessoas têm que correr atrás. Então, pessoal, espalhe essa informação do MINC aí, que é muito importante, gente, de que as associações precisam se cadastrar, né? Esse é o recado. Se cadastrar, mostrar as suas atividades, pedir apoio para determinadas atividades, mencionar quais são as atividades, e aí sim o apoio chegará. Mas tem que estar tudo fundamentado. A lei abriu a janela, mas cada um tem que fazer o seu caminho. Sim. Agora, quer dizer, porque eu sei que pela lei aqui, a lei federal, os pesquisadores eles não podiam plantar dentro das universidades. Eles podiam até conseguir matéria-prima de fora, como você falou, mas que é caro e às vezes a universidade não quer bancar. Inviabiliza.
Agora, a FAPERJ, por exemplo, pode apoiá-los diretamente nisso. Nós criamos a FAPERJ na Constituição Estadual. Eu sou um Tyrannosaurus Rex, então eu posso revelar aqui a idade. Eu fui relator da Constituição Estadual de 89, há mais de 30 anos. A gente garantiu 2% da receita líquida para ciência e tecnologia. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente fica lutando todo ano para o governo não garfar isso e não usar para asfalto, para outras coisas que não a ciência e tecnologia. Eles adoram pegar os sempre, dos outros. sempre, para outra coisa. Mas agora, por essa lei, a FAPERJ terá que apoiar as pesquisas sobre esse tema. Só que as pessoas têm que entrar com um pedido da pesquisa, assinado lá pelos doutores, pelos pesquisadores. Pode até, enquanto a gente não está plantando aqui, pode conseguir recurso até para importar o produto, para fazer aqui as pesquisas. Mas a gente quer um canabidiol verde e amarelo. A gente quer um canabidiol dos nossos pesquisadores. Isso é que vai ser importante. Isso vai ser super bacana. Aí a gente vai ter que avançar com plantio. Vamos ter que avançar com plantio. É inevitável. Tá, mas enquanto a gente não avança com o plantio, que eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai avançar, que não tem por que não avançar, né? Quer dizer, a gente já tem indústria aqui, né? A gente já tem gente querendo investir, a gente já tem provas, indícios de que faz bem, quer dizer, por que não ter o plantio? Pode ser bem regulamentado. Você acha que é impossível? Eu falei com muitos deputados que acham, né, deputados e senadores que achavam que era impossível você conseguir ter um cultivo regulado, não regulado, mas bem vigiado, porque eles diziam assim, o Brasil é muito grande, como é que você vai acabar monitorando, né? E isso é uma bobagem, não é não? É completa bobagem, Valéria. Eu vou te dizer uma coisa. No Brasil, qualquer pessoa que quiser fumar maconha, ela fuma maconha. Não tem coisa mais fácil no mundo do que arrumar uma maconha para fumar. Em qualquer praia, em qualquer show, em qualquer lugar. Não há dificuldade em relação a isso. Você querer vedar uma coisa que outros países fazem, como o Chile, você teve no Chile. Você viu que lá tem uma regulamentação. Uruguai tem. Nos Estados Unidos tem. E que funciona bem. Não, e mais. Esses países que regulamentaram estão conseguindo arrecadar impostos em cima da maconha medicinal e também em cima da maconha recreativa, e com esses recursos apoiar a educação, apoiar, combater a pobreza, né, arrumar a casa para os pobres, melhorar a segurança. Estão conseguindo pagar melhor os professores com recursos da cannabis medicinal e com recursos da cannabis recreativa. E a pessoa que quer fumar maconha no Brasil, até dentro da prisão, a coisa mais fácil é conseguir maconha. Então, você vedar a saúde e vedar a pesquisa por um argumento que não resiste um minuto em pé, não para em pé, é puro preconceito. Inclusive, aqui tem o White Desejo, eu acho que é isso o nome dele. White Desejo, isso. Ele estava falando que ele lembrou uma coisa importante, que o Brasil é um grande produtor agrícola, né? Uma grande potência agrícola, e que tem muita tecnologia, né? Se você tem tecnologia... A Embrapa é top de linha. Nossa Embrapa é maravilhosa. Quer dizer, não faltam recursos para poder monitorar qualquer tipo de plantio que se tenha, né? Isso não é uma boa desculpa. Agora, voltando à sua lei, porque, olha, são 7h37, daqui a pouco você me abandona e a gente vai ficar chorando. Isso, eu tenho que ir para os ex-ministros. Além do que, essa minha bateria está chegando no fim, eu não estou conseguindo carregar aqui, porque eu sou um nabo para essas coisas. Mas diga lá, a outra coisa que eu vou te pedir, Valéria, põe no teu site aí a lei, que é pequena, tem 6 ou 7 artigos, para as pessoas poderem acessar a lei integral e até reproduzir. Claro, e a lei e a justificativa, que a justificativa também é importante. Foi publicada ontem, né? Foi publicada ontem. Foi publicada ontem no Diário Oficial e eu mandei para você. Mandou, eu peguei. Botei também aqui na minha página do Instagram e do Twitter, também reproduzi.
Vou colocar. Não, é importantíssimo, eu também acho. Agora, a minha pergunta é, quer dizer, a universidade vai poder fazer um convênio com essas associações para pesquisarem juntos com as associações e usarem a matéria-prima que essas associações, como a da Margarete, que já tenta fazer pesquisa, ou mesmo na Paraíba tem o do... Quem já está tentando fazer pesquisa é o Abrace, né? Do Cassiano, que está fazendo pesquisa, mas sem nenhum apoio. Ele está fazendo, enfim, inclusive, eu acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele está fazendo com vários participantes. Quer dizer, essas pessoas que estão no Rio, elas vão poder se associar a associações. Claro. Associar associações. Mas é bom. Isso. Ô, Valéria, falando com você, eu vi um outro aspecto que eu não acentuei, mas que eu vou acentuar agora, que é o seguinte: vários juízes deram liminares para famílias plantarem, junto com os advogados do Abra Cannabis, com a assinatura do doutor Eduardo Faveria, por exemplo, né, que imagina, diretor do Hospital do Cérebro aqui do Rio, então não tinha como negar. Mas alguns não, falaram, não tem base legal. A partir do momento que você tem uma lei estadual que diz que isso tem que ser incentivado e que, vai cair isso aqui, e que as famílias podem fazer isso, eu tenho certeza que muito mais juízes darão liminares para as famílias cultivarem para o uso dos seus filhos, para a produção do óleo caseiro. É verdade. Até porque eles vão ficar mais atualizados do que acontece, né? Você já tem pesquisa, já tem um monte. Valéria, está caindo esse meu coisa, eu não estou conseguindo carregar ele aqui. Ai, você é muito safado. Eu vou ter que me despedir. Que você dá não, eu juro, eu sou um confuso para isso. Eu não tenho meu filho aqui do lado, eu nem tinha conseguido entrar. Antes de a gente acabar, a gente vai primeiro agradecer a esse povo maravilhoso que veio aqui nos ouvir, né? Que é muito Beijinhos ecolibertários para você e para quem está nos acompanhando. E olha, foi um prazer. E Batinha, igualmente. Tá bom, querida. Bate tante. Bate tante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. E o Mickey volta. Claro. Um pouco menos... Espero trazer boas notícias sempre. Tá certo. Sempre com boas notícias. Tá e com humor. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.